algumas chaves que giramos para abrir determinadas portas, não é assim? Na vida prática, civilizada, humana, material, é ou não é? E nunca uma chave abre todas as portas, não é verdade? Todos nós temos o privilégio de morar em casas com mais de uma porta. Quantas portas tem na tua casa? Diga aí para quem está do seu lado, quantas tem? 10 portas, o cabra falou ali. Mas tem a porta dos quartos, tem a porta da cozinha, tem a porta do banheiro. Claro, o banheiro sem porta não dá. Tem a porta da sala, tem a porta, que mais que tem? Da lavanderia, tem a porta da garagem. E cada porta tem sua chave. Para cada porta foi construída uma chave. E você não pode usar a chave que abre a porta da tua garagem para você usufruir do teu carro. Você não pode usar a chave da cozinha. Você não pode usar a chave da cozinha que abre uma porta para você se alimentar, comer a lasanha, a picanha, o peixe, o tatu. Você não pode usar a mesma chave para abrir a porta do quarto, onde tem uma cama, para nos momentos em que você está cansado, se estarrar nela e descansar do teu cansaço. Para abrir a porta do teu quarto, você tem que usar a chave do teu quarto. Cada cômodo tem uma chave. Na vida, aprenda esta lição. Existe uma chave para abrir cada uma das suas partes. Deus fez assim. Mas graças a Deus, que Deus fez assim a nossa vida e não jogou a chave fora. Diga aí para quem está ao seu lado: Deus construiu tua vida, e para cada parte dela fez uma chave, e não jogou a chave fora. Onde estão estas chaves? Que abre, por exemplo, a porta da saúde física, que abre, por exemplo, a porta do relacionamento com Deus, que abre, por exemplo, a porta da prosperidade financeira, material, que abre a porta onde estão dons, ministérios. Estas chaves estão todas elas reveladas em sua palavra. E hoje eu queria te dar uma chave poderosa, que com ela nós simplesmente alcançamos algo que é desejo de todos os homens na terra: passar pelo mundo e vencê-lo. Vencer os obstáculos que há na vida, vencer os problemas, vencer as situações, vencer as complicações, vencer os desafios, vencer as tentações, vencer o que está no mundo,
E no mundo, a Bíblia diz, o mundo jaz no maligno. Uma das coisas que existe no mundo é o maligno. Mas existe uma chave para vencê-lo. No mundo existem enfermidades, paira por aí vários tipos de vírus, paira por aí vários tipos de bactérias, paira por aí todo tipo de situação, de problema, porque a terra foi amaldiçoada por causa do pecado. Esses dias eu estava ouvindo uma crítica que dizia: agora vocês estão dizendo que a vida com Jesus é a mil maravilha, não vai ficar doente, não vai ter problema, não vai ter isso, não vai ter aquilo, e você está errado, vocês estão errados, porque Jesus disse: no mundo tereis aflições. É certo que Jesus disse que no mundo tereis aflições, mas Jesus não disse: eu colocarei aflições na vida de vocês. Foi isso que ele disse. Por que Jesus disse: no mundo tereis aflições? Porque é óbvio que existe aflição no mundo. Nós já nascemos no mundo contaminado pelo pecado, pela maldade, pelo mal. Nós vamos enfrentar, querido, se você sendo crente, você sendo católico, você sendo seja lá o que for, alto, baixo, magro, gordo, de cor, sem cor, homem, mulher, seja lá o que for, nesse mundo já existem aflições, mal, nós vamos passar por esses lugares aí. Mas Jesus não disse assim: eu vou colocar aflições na vida de vocês, mas olha, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Foi isso que Jesus falou? Não. Jesus só disse: olha, no mundo tereis aflições. É como você dizer para o teu filho que vai viajar para algum lugar. É como você falar para ele: ó, você vai viajar, vai pegar o ônibus aí, ó, você vai ver postes pelo caminho. Você vai ver árvores pelo caminho. Você vai ver passarinhos também pelo caminho. Você vai ver asfalto pelo caminho. Sabe o problema das pessoas? É que estão buscando uma desculpa para a falta de entendimento dessa chave que eu vou mostrar para você hoje. Então, eu quero compartilhar com você algo poderoso. Está lá em 1 João, no capítulo 5, verso 4. Existem coisas, queridos, que são óbvias. Não se deixe levar por aqueles que, como disse o apóstolo, querem distorcer a graça. Amém? Diga aí para quem está do seu lado: creia na graça. Creia no favor de Deus. Creia que Ele te ama. Sinta-se amado. Como é que diz lá? Você é amado? Vocês me ajudam para chuchu. Vamos lá. Porque todo que é nascido de Deus faz o quê? Oh, glória a Deus. Todo que é nascido de Deus, vou de novo, todo que é nascido de Deus, e esta é, estão vendo lá? Tem que desligar aqui, eu creio.
E esta é a vitória que vence o mundo, o quê? A nossa fé. Diga fé. Diga para quem está do seu lado: a fé é a chave poderosa para vencer o mundo. Aquele que tiver fé vai vencer o mundo. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Mundo não é o cosmos, ok? Não são os planetas, não são as coisas criadas, mas o sistema paralelo. Diga sistema paralelo. Mundo é o sistema paralelo, que foi muito bem elaborado pelo inimigo para que você sofresse. No mundo existe também amor, porém é o amor ao materialismo, é o amor ao dinheiro, é o amor às coisas. No mundo existe desejos, mas são os desejos dos olhos, são os desejos da carne, velha natureza, natureza decaída, pecaminosa. E no mundo existe a soberba da vida. E a Bíblia diz assim: quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então foi criado um sistema paralelo ao mundo de Deus. Esse sistema leva você para longe de Deus. No mundo estão as maldições, o mundo jaz no maligno, como eu já disse no início. No mundo só existe coisa contaminada, ruim, má. Enfermidade pertence ao sistema mundano. Imoralidade, pecados, tentações, desgraças, desesperos, sentimentos ruins, depressão, maldições, todas estas coisas são do mundo. Escassez, pobreza, miséria, traição, mal, assassinatos, roubos, tudo isso pertence ao mundo, a esse sistema que é paralelo ao sistema de Deus. No reino de Deus, a Bíblia diz que o reino de Deus é alegria, paz, alegria no Espírito Santo. Isso é o mundo de Deus. Quem vive no reino de Deus, governado pelo sistema de Deus, é alegre, é feliz. Olha como vocês são felizes. É próspero, é saudável, é curado, é restaurado, é livre, é abençoado. Em todas as áreas, tem vida, e vida com abundância. Tem suprimento de tudo. Quem vive no reino de Deus. Mas nós estamos no mundo. Nós estamos aqui por enquanto. Não sei se até hoje, até amanhã, mas nós estamos por aqui. Graças a Deus Ele virá nos buscar.
e nós vamos para uma nova cidade, governar com Ele por toda a eternidade. E aqui, nós nos deparamos com situações que às vezes não prevemos, situações que às vezes tiram o nosso chão. Nos deparamos com muitas coisas que não gostaríamos de enfrentar, mas enfrentamos. Mas olha o que a Bíblia diz: a vitória que vence o mundo é a fé. Em todas as ocasiões que Jesus operou milagres, Ele disse que aqueles milagres foram feitos por causa de uma coisa chamada fé. Tudo, absolutamente tudo, que diz respeito a transpor as situações ruins da vida ao mundo, à vontade até de seres espirituais, a vitória está na fé. Não existe outro caminho, é a fé. Essa fé vai fazer você vencer o mundo. Se você quiser vencer o mundo, você tem que ter fé. Você tem que acreditar. Acreditar naquilo que não se vê, mas que Deus prometeu em sua palavra. Acreditar naquilo que ainda não chegou, mas que está prometido em sua palavra. Eu não estou vendo ao meu redor, eu não estou vendo na minha circunstância, não chegou ainda, mas eu acredito que virá. Eu creio, porque está escrito na palavra. A Bíblia diz assim: o meu justo viverá da fé. Diga fé. Mas que fé é essa? Não é uma fé cega. Alguém disse para mim: pastor, eu tenho fé. Disse: você tem fé no quê? Não, eu tenho fé. Eu firmo meu pensamento assim, que vai dar certo, às vezes algumas coisas. Não é esta fé cega. A fé que esta palavra ensina é a fé na obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Amém? Eu não estou falando de uma fé, pensamento positivo. Eu não estou falando de você tomar um copo d'água com fé e a dor vai passar. Não. Fé viva que gera milagres. Fé viva que faz você vencer os problemas. Fé viva que faz você ser transformado. Fé viva que transforma as circunstâncias, que transforma a família, que transforma o filho, que transforma a esposa, o esposo, que transforma o pai, a mãe, que transforma tudo ao redor. Essa fé é acreditar no que Jesus fez por você na cruz do Calvário. E o que Ele fez na cruz do Calvário? Até uma criança responde. Na cruz do Calvário,
Jesus conquistou para você a salvação. Amém? Na salvação que Jesus conquistou para você na cruz do Calvário, está embutida, inclusa, todas as coisas nas quais o homem sem Deus ficou preso. Salvação do pecado, salvação do diabo, salvação dos demônios, salvação das enfermidades, salvação de tudo aquilo que o homem ficou preso por causa da sua desobediência no jardim do Éden. Quantos entenderam? Amém? Então nunca pensa assim, eu fui salvo, significa que quando eu morrer, eu vou morar no céu. Não, salvação não é só isso. Não é só isso. Você me entende? Mas salvação de todas as coisas ruins, maldições, pecados, pobreza, miséria, enfermidade, tudo aquilo que escravizava o homem para que ele fosse um homem sem esperança. Quando Jesus olhou Jerusalém, ele disse que eram como ovelhas que não têm pastor, cada um se desgarrando pelo seu caminho. Quando nós falamos de fé, é você crer nesta obra de Jesus na cruz do Calvário. Amém? Jesus também enfrentou, normal. Quando ele disse, no mundo tereis aflições, ele não falou nada demais. Você me entende? Falou, ei. Foi a partir daquele momento que passou a ter aflição no mundo? Sim ou não? Não, já existia. Há milhares de anos atrás de Jesus já existia. Ele estava só falando de uma realidade que existe, que é normal. E eu estou frisando isso porque tem pessoas que ficam pegando no pé de vocês. Tem ou não tem? Agora não vai ter isso. Sempre teve. Sempre teve. Mas Jesus deixou uma chave para vencer o mundo. A nossa fé. Fé em quê? Fé em quê? Fé numa água? Num chá? Num remédio? Eu vi alguém dizendo para alguém, tome esse remédio com fé que vai funcionar. Não, queridos. Fé na obra de Jesus na cruz do Calvário. Glória a Deus. Apocalipse 12:11 diz, eles o venceram. Eles o venceram. Aqui está falando de nós, eu e você. Porque quando João escreveu o Apocalipse, nós estávamos lá no céu já. João viu os últimos dias do planeta, os últimos dias da igreja, os últimos dias de toda a existência. Nós já estávamos lá. Quando ele escreve isso, ele aponta para nós e diz assim, eles o venceram pelo quê, gente? Pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. É dessa fé que eu estou falando. Fé no sangue do Cordeiro. Fé na pregação daquilo que Jesus fez por você na cruz do Calvário. Esta é a fé que vence o mundo. Amém? Quantos querem ter essa fé? Essa é uma fé diferenciada. Essa é uma fé que nem todos têm. É uma fé diferente. Fé na obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário.
fé em nada mais. Fé naquela obra poderosa de Jesus. Todos nós precisamos dessa fé. Você precisa dessa fé. Eu preciso dessa fé. E a pergunta talvez seja: como eu posso ter esta fé? Como eu posso ter esta fé que vence o mundo? Como eu posso ter esta chave na minha mão? E alguns dizem assim: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Mas muitos ouvem a palavra e não têm fé. Concordam comigo ou não? Esse texto está escrito no livro de Hebreus, no capítulo 10. E não se encaixa dentro daquilo que nós estamos falando aqui agora. Não se encaixa. O próprio autor de Hebreus diz para frente: mas Israel não ouviu? Ouviu. Israel não viu? Viu, mas não alcançou a crer. E ainda estão. Hoje você vai em Israel, eles não creem no Messias, eles estão esperando o Messias. A fé salvífica vem pelo ouvir. Diga: fé salvífica. O que é isso, pastor? Uma nova doutrina? Fé salvífica significa fé para salvação. Esta fé vem pelo ouvir. Claro, você ouve a palavra, o Espírito Santo te convence pela palavra, você crê, você é salvo. Mas essa fé que vai fazer você viver uma vida de milagres, uma vida diferenciada, um ser vitorioso, em meio às lutas, às dificuldades que você possa vir enfrentar. Essa fé, queridos, é uma fé que, pelos textos que eu andei lendo, ela vem só por uma coisa: relacionamento com o Espírito de Deus. Sabe por quê? Eu cheguei na casa onde tinham 3 crianças. E eu abri os braços e pedi para o menininho vir no meu colo. Adivinha se ele veio? Não veio. Por que ele não veio? Ele não me conhecia. Ele não me conhecia. Mas eu queria a amizade dele, eu queria colocá-lo no colo. Então eu voltei na casa dele. A segunda vez que ele me viu, ele já não ficou mais muito arisco, esse cara eu vi antes, já esteve aqui. E por eu começar a conviver, me relacionar, puxar assunto com ele, papo com ele, logo ele estava no meu colo. Ele até quase dormiu no meu colo. Ele encostou a cabecinha para assistir o desenhinho dele, e eu fiquei fazendo carinho na mãozinha dele. Já estávamos íntimos. Por quê? Por causa da proximidade do relacionamento. Olha o que a palavra de Deus diz, queridos. A palavra de Deus diz o seguinte, Judas, capítulo 1, verso 20. Mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa santíssima, o quê? Santíssima
fé orando no Espírito. Esta fé é gerada por orar em Espírito. A fé que vence o mundo. Eu falei para vocês no início que alguns não fazem o dever de casa. Falei? Quem aqui já ouviu sobre falar em línguas? O que é orar em Espírito? É orar em línguas. Se você olhar para Efésios no capítulo 6, do verso 10 em diante, vai dizer assim: a nossa luta não é contra sangue e nem carne. A nossa luta é contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. E ele continua dizendo: olha, revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E havendo feito tudo, permanecer firme. Então ele diz: tomai sobre vós o capacete da salvação, a couraça da justiça. Tomem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E tomem o escudo da fé, com o qual podeis dispersar, apagar todos os dardos inflamados do maligno. E quando ele termina de falar isso, não é um ponto final. Está aqui? Não há um ponto final. Todos os dardos inflamados do maligno. E no 17, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. 18. Com toda oração e súplica, orando quando, gente? Todo tempo em quê? No Espírito. E algumas pessoas entendem assim: ah, eu sei, é oração mental. Eu fico mentalizando uma oração, orando no Espírito, mas não é. Porque a palavra Espírito aqui começa com que letra? Maiúscula ou minúscula? Maiúscula. Cada vez que Espírito na Bíblia está escrito com letra maiúscula, está referindo-se a que Espírito? Ao Espírito Santo. Então, é o mesmo que você ler aqui, orando em todo o tempo no Espírito Santo. E para o mesmo fim, vigiando com toda a perseverança e súplica. Diga perseverança. Porque Paulo estava falando da perseverança? Porque é muito fácil a gente parar de orar em Espírito. É ou não é? É muito fácil. Você para. Depois de tudo o que Paulo alista, que são armas poderosas para você poder vencer o maligno, ele diz que é para você fazer isso orando em Espírito. E Judas diz que é para você ser edificado na santíssima fé, orando em Espírito. Daí aprenda uma coisa, querido. Essa fé, ela é gerada dentro de você à medida que você ora em línguas. À medida que você ora
em espírito, no Espírito Santo. Não tem nada a ver com mentalização de uma oração, orar no pensamento, não é isso que está escrito aqui. Aqui está falando de você orar no Espírito. Quando, gente? Todo o tempo. Então, a oração em línguas, todo o tempo, vai gerar em você uma fé inabalável. Sabe qual é o nosso problema, o problema do homem? O problema do homem se chama incredulidade. Por que que os discípulos levaram bronca de Jesus? Por causa da incredulidade. Por que que Jesus parou de operar milagres na cidade dele? Por causa da incredulidade. Em Apocalipse 21, 8, naquela lista de pecados, que vai mandar as pessoas para o inferno, está escrito assim: e quanto aos tímidos, em primeiro lugar os tímidos, e logo em seguida, e aos incrédulos. Sabe qual é o teu problema? Incredulidade. Se a fé gera milagres, te tira dos problemas, faz você vencer o mundo, o que que a incredulidade faz? Faz ao inverso. A incredulidade não deixa você vencer o mundo. Ora, se eu não venço o mundo, quem é que me vence? O mundo me vence. Se você não orar em línguas, de que maneira? Paulo na guerra espiritual ali fala, perseverante. Esta fé, para você gerar milagres, eu já falei para você, você não precisa de muleta não, querido. Você não precisa ir lá naquele que revela, você não precisa ir lá naquele que vende isso, que vende aquilo, para conseguir o teu milagre, você não precisa. Você pode gerar um milagre em tua vida. Você não precisa de mais nada e de mais ninguém. Você só precisa dessa fé. Aquela fé que vem pela oração em espírito, pela oração em línguas. Ela vai ser tão poderosa, tão forte em tua vida, que você vai ser um testemunho para as pessoas que não conhecem a Jesus. Eu tenho visto pessoas voltarem atrás. Eu tenho visto pessoas ouvirem a mensagem da graça, do amor de Deus, e voltar para trás. Sabe por quê? Porque vêm os problemas, elas não conseguem vencer. E elas correm para os conselheiros da graça, e os conselheiros da graça dizem assim para ela: eu tenho a saída para você, ore em línguas. Mas não era aquilo que ela queria ouvir. Ela queria que alguém colocasse a mão na cabeça dela e, como num passe de mágica, tirasse o problema da sua vida. Mas não sai o problema assim.
Gente, não existe. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Não existe gente que é melhor que você. Todos nós podemos chegar a esse nível de fé e vencermos este mundo. É através da oração em línguas. A fé para a salvação você já obteve. Sim? Amém? Você já obteve. A fé pelo ouvir você já obteve. Você ouviu o Evangelho e creu. Agora esta fé vem pelo relacionamento com o Espírito Santo. Vem por você conhecê-lo. Por que que a criança não confiou em mim? Mas é uma criança, ela não me conhece. Você confia em uma pessoa sem antes conhecê-la? Confia ou não? Eu quero te dizer que a incredulidade não vai abandonar o teu coração, enquanto você não conhecer ao Espírito Santo. Não adianta falar de boca para fora, porque na hora H para confiar, você não vai confiar em quem você não conhece, você confia em quem você conhece. E para conhecer uma pessoa, precisa se relacionar com ela. Para de achar que a fé vai ser um passe de mágica na tua vida. É por isso que tem tanta gente se arrastando na igreja, lutando com determinados tipos de problemas há anos. Por quê? Porque ela tenta de todas as formas, mas ela não consegue crer. E é quando crê que o milagre acontece. Se creres, é quando crê. Você nunca vai confiar numa pessoa sem antes conhecê-la. Quando você passar a relacionar-se com o Espírito Santo, todos os dias, e através da oração em línguas, você vai conhecê-lo. E quando o teu ser conhecer o Espírito Santo, você vai confiar nele. Você entende o que eu estou falando? A esperança não está em nada, nem em ninguém. A esperança nossa é o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Mas para você crer de verdade, você precisa desse relacionamento. Relacionamento com o Espírito Santo. Quantos já oram em línguas? Tem orado? Todo o tempo. Lava a louça orando em línguas. Dirige orando em línguas. Vai para a cama orando em línguas. Dorme orando em línguas. Acorda orando em línguas. Ora em línguas. Todo o tempo. Sabe o que vai acontecer? Quando você olhar a situação, mudou. Mas eu não fiz nada. Fez. Orou em línguas. Conseguiu crer. Relacionou-se com o Espírito Santo, conheceu que Ele te ama. Conheceu que Ele nunca te deixará, nem te abandonará. Estará contigo todos os dias. Quantos não oram em línguas aqui? E querem orar em línguas? Levante a mão. Vamos ficar de pé.